As pessoas sempre me perguntam, né? Como é que você quer ir para um lugar ou que está todo mundo fugindo? Por que você quer ir para esse lugar? E a minha resposta a essa pergunta é muito difícil responder mesmo. Imagina como é difícil falar para a família. Imagina falar assim, mãe, eu estou indo para a Turquia ajudar no terremoto. Eu só contei isso no último minuto, quando eu estava dentro da aeronave da FAB. Não que eu goste disso, eu não gosto dessas situações, jamais. Mas se isso acontece, eu sinto que eu posso ajudar estando lá. Então eu quero estar lá. Eu lembro quando eu estava na escola, no último ano do colegial, tinha uma professora minha de matemática que sempre falava assim, você precisa prestar Academia Militar do Barro Branco, presta. E eu não sabia a diferença de polícia militar, polícia civil, bombeiro, não sabia nada. Mas a insistência dela, falou, meu, presta, é a sua cara, presta, Dani. E aí eu falei assim, tá bom, vou prestar. E na época era um dos vestibulares mais difíceis, né? Ainda a FUVEST. E os professores da escola, eu sempre estudei em escola pública, 11 anos na mesma escola, então conhecia todos. Eles me ajudaram, né, nessa etapa. E eu passei, e com 18 anos eu entrei na Academia Militar, e foi uma mudança total na minha vida. Foram os 2 primeiros anos de internato, então saí lá da Zona Sul de São Paulo, para mudar totalmente a vida. E hoje, 21 anos depois, dos quais 10 eu estou como bombeira, não tenho ninguém ainda na família que está na área. E talvez, eu sinto que é muito por verem essas dificuldades do meu dia a dia, e pensarem que, nossa, é muito difícil. E se eu falar para vocês que salvar uma vida não precisa de coisas complicadas, pode ser coisas simples. Por exemplo, quem aqui saberia prestar os primeiros socorros agora, se alguém precisasse? E se alguém tivesse uma parada cardiorrespiratória agora aqui, né, que a gente chama de PCR, alguém saberia fazer a manobra de ressuscitação cardiopulmonar? Alguém saberia identificar que está em parada para fazer essa manobra? E é uma certeza, gente, a gente vai ter uma parada um dia. A gente só não sabe quando, onde e em que condições. E é uma ação tão simples que salva vidas. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava num cursinho de inglês e aquelas aulas, primeiras aulas sempre tem, qual é a profissão, então todo mundo já sabia que eu era bombeira. E um dia no intervalo o pessoal falou assim, Dani, ensina alguma coisa aí pra gente. E eu fui lá, ensinei a fazer o RCP, identificar o PCR, que é a parada. 2 semanas depois, veio uma colega da sala com um bolo e fala, Dani, meu pai teve uma parada no almoço de domingo e eu só conseguia lembrar do que você falou. E ele tá vivo. Então, vocês me veem com essa farda e o bombeiro ele só tem ligações boas, né? É o peso desse símbolo que é inestimável. Mas eu não consigo falar que bombeiro é uma profissão, porque para mim bombeiro é uma missão. Eu não consigo falar que eu vou tirar essa farda e vou deixar de ser bombeira. Para mim bombeiro é toda hora. E meus amigos falam assim, meu, você atrai emergência, hein? Você atrai ocorrência. Se a gente está num bar, uma moça na mesa ao lado começa a ter uma convulsão. E aí todo mundo se desespera, não sabe o que fazer. Não tem preço você fala assim, calma, eu sou bombeira, eu vou ajudar. Se eu estou descendo uma avenida, um carro está parado, começa a pegar fogo no capô e está todo mundo olhando. E aí eu pulo a catraca de uma padaria, pego o extintor, saio e começo a apagar. Entendem que são ações muito simples, né? São coisas muito simples que podem ajudar a salvar uma vida. E eu me lembro, como eu fico refletindo, né? Será que eu atraio ou será que eu estou mais atenta? Sabe quando você quer comprar alguma coisa que você começa a ver essa coisa todo tempo? Eu quero comprar um carro amarelo, de repente parece que está todo mundo andando de carro amarelo. E eu tenho muitas sensações dessas experiências que eu já vivi. E hoje eu vou falar uma para os senhores que é a minha primeira missão fora do estado. Eu nunca vou esquecer aquele 25 de janeiro de 2019. Era feriado na cidade de São Paulo, porque é aniversário da cidade. Era mais ou menos hora do almoço, eu estava em casa.
e em todos os canais começou a passar rompimento da barragem de Brumadinho. E na hora, o que me veio à cabeça, nossa, tem muitas vítimas, nossa, é muito extenuante trabalhar na lama, nossos bombeiros vão precisar muito de apoio. E a minha sensação é, eu quero estar lá, eu sei o que fazer para ajudar. E os outros estados começaram a oferecer ajuda para Minas Gerais, e São Paulo não foi diferente. E eu fui voluntária e deu certo, fui chamada, fui para Brumadinho. Quando eu estava quase chegando em Brumadinho, a gente foi de viatura, onde a gente parava com a viatura, as pessoas vinham batendo palma já, agradecendo por estar ali, por estar ajudando. É o peso desse símbolo, né? E quando a gente chegou na cidade, o clima era de velório. Todo mundo em Brumadinho tinha alguém que foi atingido pelo desastre. E eu me lembro que a gente só ia para os locais das buscas de helicóptero, porque não tinha como chegar. A lama percorreu um espaço muito grande, né? Para quem acompanhou, chegou até ao mar. Só que a área atingida ali naquele momento era imensa. Muitas vítimas, a gente só chegava e saía de helicóptero, não tinha como chegar de via terrestre. E nos dias que foram seguindo, existe uma estrutura que é montada para o atendimento dessas emergências, se chama posto de comando. No posto de comando foi colocado um correio da esperança. E as crianças das escolas de Brumadinho mandavam carta para o bombeiro. E aí todo dia, antes de ir para as nossas buscas, a gente pegava uma carta, estava lá, bombeiro, acha meu pai, uma pintura marrom da lama, e lá, bombeiro, não desiste dessas buscas. É claro que a gente não vai desistir, isso é o que nos move, isso é o que nos faz nunca parar, nunca parar. E novamente esse ano, em fevereiro, quando eu vi na TV o terremoto da Turquia, na hora me veio essa lembrança que eu tive da barragem de Brumadinho. E um amigo meu me ligou, um bombeiro que é muito amigo meu me ligou e falou assim, você está com a mochila pronta? Eu falei assim, ela sempre está pronta. E a gente começou a conversar sobre o desastre. E no fim, isso era na segunda-feira de manhã, quando a notícia percorreu para a gente. E na segunda noite a gente recebeu a notícia, olha, vocês vão para a missão humanitária na Turquia. E é claro que esse acionamento não foi ao acaso. Faz tempo que a gente já estuda, faz cursos, tenta seguir os padrões internacionais, os protocolos específicos para esse tipo de atendimento dentro do Estado, fora do Estado e até mesmo em outro país. Então, essa missão ela só veio contemplar todo esse esforço nosso de anos. E quando a gente chegou na Turquia, a cena era devastadora. A primeira cidade que a gente atuou, ela tinha 500 mil habitantes. Não tinha ninguém nas ruas. Tudo totalmente destruído. Os prédios que ficaram, eles tinham rachaduras imensas. Não tinha ninguém em edificações. A cidade era deserta, não funcionava nenhum comércio. O aeroporto estava totalmente caótico. Pessoas tentando sair dali, e a gente chegando. E lá a gente atuou com técnicas específicas, porque imagine uma cidade inteira devastada. Por onde começar? E a gente tentava atuar nos pontos onde tinha chances de estar com pessoas vivas. Então a gente, todos os dias que esteve lá, foram encontradas pessoas com vidas. Não necessariamente pela nossa equipe, mas no final do dia, quando tinha debriefing com as outras equipes dos outros países, eles falavam, encontraram com vida. E a gente aplaudia e isso nos dava mais ânimo para continuar a nossa missão nos dias que se seguiram. E era muito marcante nos sítios de trabalho, que a gente chama de sítios de trabalho, locais das nossas buscas, que as pessoas, familiares, ou quem restou, né, porque a cidade ficou devastada. Elas pegavam cadeiras que sobravam, pedaços de sofá, formavam uma roda em volta da fogueira, pegavam objetos que encontravam das pessoas que elas estavam esperando, colocavam sentados nessa cadeira junto, em volta dessa fogueira, e ficavam ali esperando. E a gente, olhando aquilo, é a gasolina para continuar tentando. E isso me remeteu também aos deslizamentos em Franco da Rocha, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, em que, num domingo de manhã,
6 horas da manhã, e o terremoto também foi num período noturno, de sono. 6 horas da manhã teve um grande deslizamento de terra. 26 pessoas ficaram desaparecidas na região de Franco da Rocha. E a gente demorou uma semana para atender essa ocorrência e localizar todas as pessoas. E a minha função específica nessa emergência, que é no sistema de controle de incidente, era do setor de planejamento. Então, eu estudava a área como era antes, entendia como a terra se comportou, localizava onde ficavam as casas das pessoas que estavam ali esperando serem parentes de quem precisava ser localizado, para tentar achar no mínimo tempo possível essas pessoas que estavam lá. E eu lembro que de uma família específica em que a mãe, o pai e os irmãos estavam desaparecidos, e tinha uma criança de 12 anos, que ela ia todo dia no posto de comando com o tio e falava assim: bombeira, vocês vão encontrar minha mãe, né? É claro que a gente vai encontrar a mãe. A gente não desiste nunca, nosso lema é ninguém fica para trás. Só que nem sempre é que a gente quer dar o resultado que mereceria, ou que a gente quer mesmo, que é encontrar a pessoa com vida. Mas aquele ciclo, aquela angústia, ela precisa terminar. Então também é um conforto para eles, um fechamento para eles encerrar aquela parte da história. E a gente tem muito cuidado em lidar com isso, em falar disso, porque assim, essa esperança a gente nunca tira, jamais. Então a gente está ali o tempo todo. Talvez não seja a resposta que eles queriam, mas a gente sabe que aquele ciclo precisa ser encerrado. Essa ligação com quem fica e em quem está sendo procurado é muito forte. E voltando lá na Turquia, a gente passou por um terremoto lá, de 6,4 graus de magnitude enquanto a gente estava lá. E depois do terremoto, e aí a gente percebeu que não dá para fazer nada num terremoto mesmo, a gente caiu, tudo caiu, assim, graças a Deus que a gente estava no nosso acampamento, que era o local mais seguro, porque não tinha edificações perto. E aí, quando a gente conseguiu se reunir, porque a gente caiu, bateu cabeça, caíram coisas, o procedimento é se reunir e conferir todo mundo, né? Quando a gente reuniu, conferiu, viu que estava todo mundo ali, abriu uma rachadura no chão do nosso acampamento, no asfalto que a gente estava. A gente falou assim, ó, peguem agora o telefone e liguem para a família, porque a notícia já correu. A notícia chegou mais rápido do que a nossa ligação. E já avisem que a gente está bem, que está tudo bem, porque eles vão ficar extremamente preocupados. E logo que eu voltei, aí todo mundo me perguntava: o que passou pela sua cabeça na hora do terremoto? Você achou que ia morrer? O que aconteceu? O que passou? Qual foi o seu primeiro pensamento? E eu pensei assim: eu não acredito que eu estou vindo aqui ajudar essas pessoas e eu vou morrer. Porque o pensamento é muito esse: eu sei o que fazer, eu posso ajudar. E então eu aproveito a provocação aqui do tema, que é o futuro já chegou, para dizer que talvez vocês se sintam convidados a sair da sua cidade, ou sair do seu estado, ou sair do país, mas coisas do cotidiano podem ajudar o próximo. A gente pode ajudar o próximo com ações simples. É saber usar um extintor de incêndio, é saber conduzir por uma saída de emergência quando alguém está desesperado, é fazer uma manobra de RCP que nos primeiros segundos é tão importante para salvar uma vida, é saber desengasgar alguém. Senhoras e senhores, o que eu quero dizer é que a gente pode estar mais atento com o próximo. E a próxima vida a ser salva, talvez seja por vocês. Obrigada.